Você já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? E você sabe como isso influencia para acabar com as brigas no seu casamento? Eu sou o Yukiya, seja muito bem-vindo ao canal Yukiya e Pati. Se você tem interesse em obter informações de como ter um casamento sem brigas, esse é o canal para você. Já aproveite e se inscreva. Nessa aula você vai aprender tudo, mas tudo mesmo, tudo que você precisa saber sobre as 5 linguagens do amor para poder influenciar no seu casamento e diminuir a quantidade de brigas. Então vamos lá, sem demora e de forma prática e objetiva. Tudo que você precisa saber sobre as 5 linguagens do amor. Toda essa conversa das 5 linguagens do amor começou com Gary Chapman. Gary Chapman é um antropólogo e também um conselheiro matrimonial, que após 20 anos de trabalho aconselhando casais, conseguiu juntar a sua experiência do aconselhamento com a sua formação antropológica. E, por meio disso, o que ele conseguiu verificar? Ele conseguiu verificar que muitas vezes os casais chegavam para ele com determinadas demandas. Muitas vezes ambos se amavam, ambos gostavam um do outro, mas não sabiam como expressar isso. Só que eles não conseguiam perceber que o problema entre eles era um problema de comunicação. Mas acabava indo um pouco além simplesmente da palavra comunicação. Mas o que eles não conseguiam perceber é que o problema deles não seria resolvido com o divórcio, que era o que muitas vezes eles apresentavam. Ah, o amor acabou, não sinto mais nada, infelizmente o casamento tem que acabar. Aí Gary Chapman percebeu que muitas vezes o problema não estava na emoção ou no sentimento que eles tinham um pelo outro, mas sim muitas vezes no conceito errado ou na forma de comunicar esse sentimento. E foi aí que ele começou a perceber a ideia de conceitos errados. Como assim? Ninguém aqui vai discutir e vai falar contra a importância do amor. Todos nós sabemos que o amor é extremamente importante. Só que às vezes nós temos uma certa dificuldade em entender realmente o que é o amor. E aí, dentro dessa lógica do que é o amor, você tem o amor de forma positiva, você encara o amor de forma positiva e encara o casamento de forma negativa. Nesse exato momento, Gary Chapman pensou o seguinte: as pessoas muitas vezes confundem amor com paixão. E em um outro estudo que ele se baseou, falava que a paixão normalmente tinha uma duração de 2 anos. E a paixão era muito diferente do casamento, do amor, por quê? Porque na paixão, a parte racional do ser humano acaba ficando em segundo plano. Então, Euclides, o que você está dizendo é que a gente não pode simplesmente sentir aquela forte emoção para tomar as nossas decisões, nos casarmos, chegar a noivar, esse tipo de coisa. Não, não é isso. A conclusão que ele chegou foi a seguinte: para você poder entender realmente o que é o amor, você tem que conseguir diferenciar amor de paixão. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que o amor não é um sentimento, não é simplesmente uma reação fisiológica, uma reação de todos os nossos sentimentos, mas sim uma escolha e uma atitude em prol de algo, fica muito mais fácil você fortalecer isso e manter isso ao longo da vida, independente dos pesares. Então, compreender isso é extremamente importante para podermos enxergar o amor como uma escolha. E isso vai fazer total sentido daqui mais um pouco, quando a gente for explicar como isso evolui. Então, a partir do momento que a gente já consegue definir, pelo menos esclarecer alguns conceitos equivocados, aí ele continuou no estudo dele. E na verificação do estudo dele, ele percebeu que mesmo com alguns conceitos alinhados, as pessoas mesmo assim não conseguiam falar para as outras, ou melhor, ainda que falassem para as outras, demonstrassem para as outras que as amavam, elas não se sentiam amadas. E aí foi quando ele percebeu que, assim como os povos têm culturas, tradições diferentes e linguagens diferentes para se comunicar, ele conseguiu enxergar que isso acontecia também dentro do casamento. Então foi aí que surgiu a ideia de diferentes línguas de expressão dentro do casamento. E foi nesse momento que ele percebeu o quê? Por que isso era extremamente importante? Porque muitas vezes a forma de um cônjuge expressar o amor para com o outro, a mensagem enviada não chegava no outro. E isso inviabilizava da formação de uma conta bancária emocional. Essa conta bancária emocional, na visão de Gary Chapman, era o quê? Era um acúmulo de memórias boas, de atitudes positivas, de tudo aquilo que nutria a sensação de ser amado. Então, com o passar do tempo, quando começa o relacionamento, na fase da conquista, como que normalmente se procede?
você vai fazendo diversas coisas boas para tentar mostrar para aquela pessoa que o seu amor é verdadeiro, aquela pessoa percebe que o seu sentimento, o seu amor é verdadeiro, ou percebe que o seu sentimento é verdadeiro e a partir desse sentimento verdadeiro, ela reage a isso. Então, como ela reage? Ou ela reage falando, não, não é para mim, ou ela reage falando, não, é exatamente o que eu quero. A partir do momento que ela reage a isso e chegam à conclusão de que vão permanecer juntos, vão namorar, vão noivar, vão casar, essa pessoa, ambos, né, passam a ter um depósito, e aqui ele deu o nome de como se fosse uma conta bancária emocional, passa a ter um depósito onde tudo aquilo que é positivo vai sendo colocado ali dentro. E é a partir dali que a pessoa tem a sensação de se sentir amada. E isso é interessante porque, levando em consideração essa conta bancária emocional, que as pessoas vão conseguir enfrentar determinadas dificuldades que vão sendo apresentadas ao longo da vida. Agora que já ficou fácil entender o que é essa conta bancária emocional, por que desses desenhos, né? Eles representam exatamente, muitas vezes, a incapacidade da comunicação de forma correta. É como se você tivesse que encaixar o quadrado no lugar onde tem um triângulo. Então, muitas vezes, a esposa está tentando demonstrar que ama o cônjuge, ou que ama o seu marido, e vice-versa, só que eles falam em linguagens diferentes e essas linguagens não são compreendidas pelo outro. E o mais interessante é que no livro dele ele dá um exemplo falando o seguinte, que muitas vezes quando vamos nos comunicar com pessoas que falam idiomas diferentes e não sabem o nosso idioma, nós temos a tendência a falar mais alto porque passamos a entender que aquela pessoa não está nos ouvindo. E na verdade ela só não está nos compreendendo porque ela não entende o idioma falado. E isso acontece também dentro do casamento. Muitas vezes a gente aumenta aquela nossa demonstração de afeto, a gente aumenta a forma que a gente tem para falar eu te amo, só que a outra pessoa continua sem compreender, ainda que a gente passe a demonstrar mais vezes. E aí a conta bancária dela permanece vazia. Por quê? Porque a gente não tem o formato correto para que possa ser colocado dentro da conta de tal forma a nutrir aquele sentimento de ser amado. Perceba que toda essa nossa conversa sobre as 5 linguagens do amor, ela tem como ponto fundamental a capacidade de comunicar o amor que eu sinto pela minha esposa e ela entender que esse amor está sendo transmitido. Porque dentro dessa pesquisa do Gary Chapman, dessa análise dele ao longo desses 20 anos, ele percebeu que todos querem se sentir amados. E muitas vezes a pessoa está falando, olha, eu te amo e tudo, só que ela não está conseguindo ser compreendida pelo outro. E aí ele explica que com a conta bancária emocional vazia ou no negativo e com uma dificuldade em entender que existem conceitos errados, ou seja, a pessoa achava que paixão era igual a amor. Então, quando aquele amor, entre aspas, né? Aquele amor que vai durar 2 anos, acaba, o que a pessoa faz? Aí ele explica que a pessoa tem 2 opções. Ou a pessoa simplesmente se separa, ou ela toma uma decisão racional, e aqui é o momento que a gente volta para aquele início do nosso slide, né? A pessoa toma uma decisão racional de seguir. Então é nesse momento que essa pessoa toma essa decisão de seguir que começa a fazer sentido ela entender a lógica de outras linguagens. Ou seja, por que aquele sentimento que ela sentia, apesar de ser um sentimento extremamente forte, as borboletas no estômago, não estão mais presentes e mesmo assim ela permanecerá numa relação. Porque quando a gente junta a ideia sentimental, emocional, com a ideia racional, isso, dentro da visão do Gary Chapman, vai possibilitar vivermos um tipo de casamento que nós jamais pensamos, no qual a nossa conta bancária emocional estará sempre cheia e estaremos sempre nos sentindo amados. Então, agora que a gente já compreendeu que existem diferentes linguagens, diferentes línguas, então cabe ao quê? Cabe agora a gente conseguir definir quais são essas línguas. E aí, dentro dessa observação dele, ele percebeu que existem 5 linguagens. Apesar de existirem muitos livros falando em várias formas de você conquistar, de várias formas de você manter o seu cônjuge, de várias formas de você
fortalecer seu relacionamento, na análise dele ele percebeu apenas 5 tipos diferentes e que a partir de cada tipo diferente você pode sim ter determinados dialetos. O que seriam esses dialetos? Os dialetos seriam mais ou menos assim: você tem uma determinada linguagem e ela pode se misturar um pouco com uma parte de uma outra linguagem. Então isso na verdade não perderia a característica principal daquela linguagem, mas seria um dialeto dentro daquela, ou seja, a linguagem principal seria um gênero e o dialeto seria uma espécie. E quais seriam essas linguagens? São basicamente 5 linguagens: tempo de qualidade, presentes, toque físico, atos de serviço e palavras de afirmação. Vamos ponto a ponto aqui. Palavras de afirmação. Exatamente como o desenho indica, palavras de afirmação são todas aquelas expressões de amor que nós podemos fazer por meio da conversa, por meio da fala, de forma direta. Ou seja, aquele eu te amo, nossa, você está linda hoje, nossa, você é demais. Todas as vezes que eu verbalizo uma sensação, uma percepção positiva que eu tenho sobre aquela pessoa, isso demonstra para quem tem como linguagem principal a linguagem palavras de afirmação, essa pessoa compreende que o que essa pessoa está falando para outra é eu te amo. Então, perceba o jeito que é interessante. A partir do momento que você tem uma pessoa que tem esse tipo de linguagem como principal, e lembrando o seguinte, quando eu falo linguagem principal, na visão do Gary Chapman, todos nós temos as 5 linguagens. Então, palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade, todos nós temos essas 5 linguagens. Então, em alguma medida, como temos essas 5 linguagens, nós nos sentimos amados quando alguém expressa amor por meio dessas 5 maneiras. Só que, em regra, nós temos uma linguagem que é predominante. Então, por isso que mesmo quando você está convivendo com uma pessoa e essa pessoa tem uma linguagem diferente e ela está te falando eu te amo naquela linguagem, você percebe que a atitude dela é uma atitude positiva, mas você não consegue compreender de forma plena que aquilo ali é um amor suficiente para você. Então, olha o jeito que é interessante. Aquela pessoa está falando eu te amo, mas é mais ou menos como se você ouvisse aquele eu te amo e falando, mas só isso não basta. E por que não basta? Porque como a sua linguagem primordial é outra e aquela pessoa não está falando do jeito que você realmente compreende, então você entende que aquilo ali é insatisfatório para você. Então, basicamente, palavras de afirmação, Yukias, é isso que você está me falando, palavras de afirmação como linguagem do amor é eu ficar elogiando meu cônjuge o tempo todo? Não, calma lá. Muito provavelmente você já deve ter ouvido antes, né? A linguagem do amor palavras de afirmação é você ficar elogiando. E aí você foi elogiar o seu cônjuge, tendo uma situação de conflito e não surtiu nenhum efeito. Muito provavelmente já deve ter acontecido isso com você. E aí você ficou pensando, as linguagens do amor não funcionam. Ou quem escreveu isso não sabia exatamente o que estava falando. Vamos devagar. A questão é a seguinte, quando o Gary Chapman explica sobre as linguagens do amor, ele vem trazendo não uma fórmula milagrosa. Não é exatamente você chegar e elogiar aquela pessoa que você estava brigando e por estar brigando com aquela pessoa simplesmente tudo vai ficar bem. Não é isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que compreender como aquela outra pessoa melhor recebe uma determinada informação facilita a resolução de determinados conflitos. Então, quando ele dá o exemplo da palavra de afirmação, ele está falando o seguinte, olha, o ouvir, a parte de ouvir dessa pessoa é uma parte muito mais atenta. É por ali que você deve investir mais. E aí ele explica que, além dos elogios, além de poder reconhecer o que a pessoa faz de bom, ou seja, a própria gratidão nisso, né? Ele também fala sobre palavras encorajadoras, palavras bondosas, palavras humildes. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele explica o seguinte, quando você é grato com o seu cônjuge, então você vira e fala assim, olha, muito obrigado. Só de você ter essa gentileza, essa educação de agradecer determinadas coisas, para a pessoa que tem como linguagem principal a palavra de afirmação, essa pessoa começa a se sentir amada. E dentre essas formas de expressar isso, você também tem as palavras encorajadoras. O que elas representam? Elas representam aquelas palavras que no momento da própria autossabotagem ou no momento que a pessoa está meio em dúvida se ela é capaz de algo, você chega lá e fala, não, vai, pode fazer isso aí que vai dar certo, eu confio em você, eu sei que você consegue fazer isso aí. Muitas vezes as pessoas se param
e não prosseguem com determinados projetos, porque elas, em algum momento, elas se sentem podadas por aquilo que elas acreditam que não consigam fazer. Um exemplo, vou fazer uma determinada dieta. Se o seu cônjuge vira para você e fala assim, nem adianta fazer, porque você já chegou a fazer, sei lá, mais de 10, nunca deu certo, por que vai dar certo agora? Perceba que para quem tem uma linguagem de palavras de afirmação, isso vai soar de forma muito mais pesada do que para outra pessoa que tenha como linguagem mais forte tempo de qualidade. Então, entender as 5 linguagens do amor serve sempre em 2 vias. A primeira via, que é entender como aquela pessoa se sente amada, e a segunda via, que é extremamente importante, aonde dói mais nessa pessoa. Então, um exemplo, peguemos aqui. Se por um acaso eu começasse a ficar careca e o meu cabelo fosse uma coisa extremamente importante para mim, e durante uma determinada discussão alguém falasse sobre o meu cabelo e eu já sofrendo com essa situação de perder cabelo, perceba que isso ia ser muito mais pesado para mim. E assim também é com as linguagens do amor. A partir do momento que eu sei qual a linguagem do amor daquela pessoa, quando eu afeto naquele ponto também é pior. Então, por isso que normalmente aquelas brigas onde existem xingamentos, elas explodem de forma muito mais desastrosa na vida das pessoas que têm como linguagem do amor palavras positivas, palavras de afirmação. Então, perceba o seguinte: se tudo que aquela pessoa quer para se sentir amada é ouvir, nossa, você está linda, e você chega e fala, nossa, você está horrível, como você tem coragem de usar essa roupa? Perceba que isso para ela vai ter um peso muito maior. Então, entender essas 5 linguagens também nos permite termos determinadas estratégias para saber como alcançar mais rápido aquele nosso resultado, que é o quê? A harmonia e sensação de amor. Palavras bondosas. Essa parte aqui é extremamente importante. Por quê? A oportunidade que nós teremos de expressar palavras bondosas para com a pessoa que nós amamos vai ser exatamente no meio dos conflitos, no meio daquela discussão que está ficando um pouco mais acirrada e que dirá no meio das brigas mesmo. Por quê? Porque as palavras bondosas, elas ganham maior influência, ganham maior efeito quando elas vêm na contra-resposta. E o Kias, explique melhor, porque por enquanto está ficando meio complicado. Normalmente, as palavras bondosas, elas vêm como contra-resposta no meio de uma briga. Quando o seu cônjuge fala de maneira agressiva com você, você tem 2 possibilidades. Ou você responde de maneira também agressiva, ou você responde de maneira oposta à agressividade. E o que existe é ficar calado. Você sabe que muitas vezes o seu silêncio também é uma forma de tentar machucar aquela pessoa que está ali do seu lado. Então, e o que é? Ainda não entendi essa parte das palavras bondosas. No exato momento que o seu cônjuge fala de maneira agressiva, no lugar de você responder do jeito que você tem direito, ou seja, na autodefesa, já que ele te agrediu, eu vou me defender da agressão e impedir que essa agressão continue agredindo também. Estou falando da questão verbal, da questão do meio de uma briga, né? Quando você tem essa oportunidade, você pode simplesmente fazer o quê? No lugar de aumentar e ficar de igual para igual, você simplesmente baixa. No lugar de falar mais alto, você fala mais baixo. No lugar de você gritar e xingar, respondendo ao primeiro xingamento, você abaixa. Por quê? Yukias, mas aí eu estou me submetendo a ele, ou a ela. Não, não é esse o ponto. Então, o seu cônjuge falou de forma agressiva, xingou, você tem a oportunidade você tem a possibilidade de xingar de volta. Já nessa linguagem do amor, a palavra bondosa é exatamente aquela que quebra o fluxo natural daquela briga. Qual é o fluxo natural? Ela me xinga, eu xingo, ela grita, eu grito, e assim a gente só vai piorando aquela briga. Quando você tem uma palavra bondosa a ser dita no meio de uma determinada briga, você quebra o fluxo natural. Então, aquela pessoa grita, eu falo mais baixo. Aquela pessoa xinga, no lugar de responder ao xingamento, eu tento falar de forma mais tranquila, mais calma e serena, que não devemos continuar essa nossa conversa nesse momento. Perceba que o que aquela pessoa estava esperando era outra pessoa para continuar aquela briga. O ponto aqui não é vencer o debate. A gente sempre tem que lembrar que ou a gente decide vencer ou a gente decide ser feliz. No casamento,
por diversas vezes, nós sempre vamos ter essa possibilidade. Ah, não, eu quero vencer toda conversa, todo debate, eu quero ter sempre a opinião certa, eu quero estar 100% das vezes certo. Eu quero que a minha opinião prevaleça. Essa é uma receita para não dar certo seu casamento. Quem é casado há um pouco mais de tempo sabe que a gente precisa ceder para que funcione melhor e de forma mais harmônica o nosso casamento. Então, quando a gente fala da linguagem do amor, principalmente em relação a palavras bondosas, é justamente a aplicação prática disso. Como eu sei que o meu cônjuge tem uma facilidade maior para se sentir amado pelo que escuta, se no momento de ira, se no momento de imperfeição externalizada dele, eu também entro no mesmo barco para mostrar todos os meus defeitos, ou seja, ele xinga, eu xingo, nesse exato momento, o peso que isso vai exercer sobre ele é um peso muito grande. E se a gente está discutindo aqui a forma de passar para essa pessoa que ela é amada, a gente tem que combinar. Essa não é a melhor maneira. É lógico que aqui eu não estou defendendo que a gente vire saco de pancada, mas dentro de um relacionamento é necessário ter uma certa flexibilidade, dar o braço a torcer em alguns momentos, para que a gente possa caminhar juntos. Então, nesse momento, quando a gente fala das palavras bondosas, e é exatamente aqui que surge, e as coisas vão se conectando, e é exatamente daqui que surge o quê? Que surge a ideia de perdão. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o perdão está ligado a uma parte na comunicação, mas se você for para pensar, o perdão é uma expressão, na verdade, é um compromisso de amor que está ligado muito mais a essa parte de palavras de afirmação. Por quê? Porque só por meio do perdão você vai conseguir tomar determinadas atitudes, como palavras bondosas, mesmo tendo sido ofendido. E perceba, você tem total direito de se sentir mal com aquilo. Ninguém aqui está falando para você apagar o passado, mas sim estamos falando de como você vai mostrar amor mesmo em uma situação incômoda, mesmo uma situação ruim. Então, dentro dessa percepção das palavras de afirmação do Gary Chapman, ele traz aqui que o perdão está dentro dessa parte das palavras bondosas. E aí, por último, tem a humildade, palavras humildes. O que ele quer dizer com palavras humildes? Se nas palavras bondosas nós conseguimos fazer uma espécie de alinhamento entre a emoção que aquela pessoa está sentindo no momento da raiva, e no lugar de eu responder com raiva, eu enxergo o jeito que ela está se sentindo, e por ela se sentir daquele jeito, eu recuo. Ah, não, ela só está agindo desse jeito porque ela está com raiva. Já nas palavras humildes, eu não vou fazer um alinhamento com a emoção, eu vou fazer um alinhamento com a pessoa em si. E o que é isso? Como assim? Eu vou fazer um alinhamento com os sonhos, com os desejos, com as aspirações, com tudo que aquela pessoa quer para o futuro, e nesse exato momento que eu percebo que aquela pessoa é uma pessoa diferente de mim, mas que eu tenho muito a acrescentar, ou que eu posso tentar acrescentar na vida dela, eu passo a agir de forma mais humilde, tentando ajudá-la. Então, como eu posso te ajudar? Quando você vira para a pessoa e fala, como eu posso te ajudar? Se você for perceber, é lógico que se for um ato de serviço, vai também demonstrar uma outra linguagem do amor, mas só de você falar isso, você traz para essa pessoa a importância que ela tem. Então, todas as vezes que você utiliza o ouvido, o ouvir, o escutar, para alcançar aquela pessoa, para mostrar que você está junto daquela pessoa, que vocês são uma equipe, e isso é uma demonstração clara de amor para aquela pessoa. Normalmente, o cônjuge que tem como linguagem principal as palavras de afirmação recebem muito bem palavras humildes, palavras bondosas, palavras encorajadoras, como demonstração clara de afeto. Perceba que do mesmo jeito que temos pessoas que se sentem amadas ao ouvir, o eu te amo, ao ouvir elogios, nós também temos pessoas que se sentem amadas ao ter o nosso tempo. E parece uma coisa banal, mas se você for para pensar, o tempo gasto, o tempo investido para estar ao lado, para dar atenção ao nosso cônjuge, é um tempo que não volta mais. Ou seja, o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, apesar de ficar registrado, ele é um tempo que jamais voltará à minha vida novamente. Foi um tempo investido na manutenção de algum casamento que esteja aí do outro lado, de um de vocês, que esteja passando por um problema.
Então, Yukis, o que é esse tempo de qualidade? O tempo de qualidade é simplesmente você ficar junto. Ah, não, vou passar 10 horas do meu dia do lado daquela pessoa. Não, não é por aí. O tempo de qualidade nada mais é do que dar atenção, realmente estar ali para aquela pessoa. Ah, não, vamos assistir um filme. Assistir um filme pode ser tempo de qualidade, pode não ser. Como assim, Yukis? Se vocês o tempo todo estão simplesmente voltados para a TV, o tempo de qualidade que vocês têm é um tempo de qualidade com a emissora ou com a série ou com a Netflix. Por quê? Porque vocês estão dando o tempo de vocês e a atenção de vocês para aquilo ali. Esse tempo de qualidade, na visão do Gary Chapman, poderia ser muito bem definido como o tempo de atenção. Ou seja, no exato momento que eu estou olhando no olho do meu cônjuge e nesse momento eu estou ouvindo, prestando realmente atenção naquilo que ele fala, ou dando a oportunidade dele se conectar comigo, nesse exato momento ele está percebendo que o tempo de qualidade está sendo dado. Então, essa percepção do tempo de qualidade, ela tem muito a ver com a atenção. É lógico que foi colocado esse nome, mas o que você realmente precisa não é dar tempo, então vou ficar do lado da pessoa, não. Por isso que muitas vezes estar na frente da TV não é tempo de qualidade. Agora, se vocês estiverem na frente da TV, comentando um determinado filme, compartilhando experiências, aí sim aquela pessoa vai se sentir amada por você ter separado esse tempo para ela. E o que assim, então basta ficar sentado lá, olhando no olho da pessoa? Não, não é bem assim, né? O tempo de qualidade tem a ver com a possibilidade de conexão emocional com essa pessoa. Quando você vai estudando outras áreas relacionadas à parte matrimonial, à parte conjugal, você vai vendo que outros autores dão o nome dessas 5 linguagens de lances emocionais. Na visão do Gary Chapman, ele trata isso como uma linguagem. Tempo de qualidade não é necessariamente simplesmente ficar parados juntos. Tem muito mais a ver com dar atenção para a pessoa que eu amo. Então essa pessoa compreende que quando alguém dar um pouco de atenção a ela, isso é uma forma de falar eu te amo. Como que eu posso ver isso de forma mais clara que isso? Muitas vezes as crianças, quando são pequenas, ali entre 3 a 6 anos, elas compreendem que quando o pai ou um adulto senta ao lado delas, isso é uma expressão de amor. Elas se sentem amadas. Outras, é lógico que precisam de palavras de afirmação, mas essa é uma atitude que você consegue ver que algumas crianças, quando você simplesmente fica parado, fica ali brincando com elas, elas já se sentem amadas. E com o adulto é a mesma coisa. Se eu separo um tempo para me divertir com a minha esposa, isso demonstra amor da minha parte. Temos agora a nossa próxima linguagem, que é a presentes. Na parte de presentes, aqui fica muito mais palpável, né? É comprar algo para dar para alguém. Só que, mesmo aqui, muitas vezes a gente erra o que é o presente. O presente não tem a ver com preço, não tem a ver com preço, tem a ver com valor. No lugar de eu vou dar um carro para uma determinada pessoa, tem a ver com valor. O tanto que aquilo ali demonstra o meu real sentimento por aquela pessoa. Se eu sou um bilionário, comprar um carro para alguém é muito mais fácil do que escrever uma carta de próprio punho para essa pessoa. Então, entenda que não tem a ver com o valor que você gasta no cartão de crédito. Tem a ver realmente com o que aquilo entrega. Exemplo, eu compro um carro para minha esposa e no lugar de comprar um carro, eu dou uma determinada lembrança que eu tenho do meu avô que ele me deu e representa muito para mim. Os presentes têm têm preços diferentes e valores também muito diferentes. Ela vai se sentir muito mais amada ao receber um determinado presente que ela sabe que tem um valor grande na minha vida. E receber esse tipo de presente dará a ela a exata demonstração, a exata percepção do quanto eu a amo. Então quer dizer que eu não posso dar nenhum presente caro para minha esposa? Pode sim. Eu só estou mostrando que não necessariamente o preço gasto está diretamente ligado ao tamanho do amor que eu sinto. Então, transforme o presente em algo especial e não em algo que simplesmente eu vou dividir em prestações. Vamos para a nossa próxima linguagem, que é toque físico. Tem determinadas pessoas, toque físico. Tem determinadas pessoas que só se sentem amadas quando tocadas, abraçadas, acariciadas. É lógico que nessa parte também tem a ver com a parte sexual. Mas não só isso. Pequenos toques, singelos toques,
podem demonstrar para alguém que aquela pessoa é amada. E o interessante é que muitas vezes, num relacionamento onde existem muitas brigas, a primeira coisa que acaba sendo cortada é o toque. Por quê? Porque há um distanciamento corpóreo natural de pessoas que se repelem porque estão brigadas. E aí aquela pessoa que tem como toque físico a linguagem primordial de amor, ela se sente mais rejeitada ainda do que aquela outra pessoa que tem como linguagem principal palavras de afirmação, por exemplo. E agora nossa última linguagem, atos de serviço. Atos de serviço, dentro da visão do Gary Chapman, é uma linguagem de amor, onde eu demonstro que amo meu cônjuge fazendo determinadas tarefas para ele. Então, exemplo, se eu limpo a cortina, se eu troco a persiana, se eu lavo o carro, se eu cozinho, se eu limpo a cozinha, se eu lavo louça. Então, tem determinadas pessoas que se sentem amadas e cuidadas quando esse tipo de atitude é tomada. Ah, e o que isso tem a ver com unicamente o trabalho doméstico feito pela mulher? Não. Até no livro dele, ele traz um ponto interessante, que é a quebra de estereótipos. Por quê? Muitas vezes o homem também tem essa visão de atos de serviço, mas não necessariamente ligados com a percepção de que só a mulher deve fazer. E a mulher também tem essa mesma percepção. A gente tem que lembrar que, igual eu falei inicialmente, as linguagens do amor, elas sempre mostram dois pontos. Ela mostra como eu mostro para a pessoa que eu a amo e também mostra aonde eu a ofendo mais. Normalmente, nós homens temos uma mania de demorar muito para resolver determinados problemas porque vamos fazer no nosso tempo. Tudo bem quanto a isso. Agora, também cabe a nós enxergar que quando a nossa esposa tem como linguagem principal atos de serviço, a demora em fazer determinada atividade ou a demora em cumprir determinada tarefa também trará para ela uma sensação de que ela não está sendo amada do jeito que ela gostaria de ser. Diferente de uma outra esposa que tem como linguagem principal, linguagem do amor principal, simplesmente palavras de afirmação. Ou seja, eu posso estar muito bem deixando de fazer uma determinada tarefa que ela me pediu. Ah, e o que? Você tem como você lavar meu carro? E continuar falando que eu a amo, elogiando, e ela vai se sentir amada. Já uma esposa que fazer as tarefas, ou seja, atos de serviço, acaba sendo a linguagem principal, deixar de fazer aquilo lá, ainda que eu fale qualquer outra coisa, não vai surtir o mesmo efeito que fosse cumprir aquela tarefa que tinha sido pedida. E ainda cabe a gente lembrar que todas as linguagens, elas se misturam. Então, quando alguém pede tem tal tarefa para fazer, é muito diferente você pedir de você mandar. Ainda, mas a minha linguagem do amor são atos de serviço. Perceba que nós temos as 5 linguagens. Uma das formas de linguagem são as palavras de afirmação. As palavras de afirmação, dentro da palavra de afirmação, você tem lá palavras bondosas, que basicamente é o quê? É o jeito que se fala. Então, uma coisa é você pedir para que eu lave seu carro, outra coisa é você mandar eu lavar seu carro. Ainda que eu vá lavar, nós já criamos um outro problema. Mas é para mostrar que eu amo. Não é assim que funciona, né? Boa parte da argumentação do Gary Chapman, quando ele faz a comparação entre amor e paixão, é justamente nesse sentido. O amor acaba sendo uma escolha e uma atitude. A paixão acaba sendo algo que eu não me controlo emocionalmente. Então perceba que quando eu escolho fazer, eu tenho que escolher livre e espontaneamente. E não porque eu estou sendo obrigado de uma determinada forma, estou sendo coagido de uma determinada forma. Então a gente sempre tem que estar lembrando que uma coisa vai sendo conectada à outra. E a gente tem que lembrar que sempre teremos a possibilidade de interpretar da pior forma a aplicação dessas linguagens. Só que quando bem aplicada, fica muito mais fácil você estabelecer uma estratégia para poder acabar com aquelas brigas, para poder acabar com aquele distanciamento entre você e seu cônjuge. Então, nesse exato momento que a gente já sabe aqui quais são as linguagens, como que a gente vai resolver? Não adianta, eu tenho essa informação, o que eu vou fazer com essa informação? Dá para aplicar hoje? Dá para aplicar agora? O que eu tenho que fazer? Então, aqui a gente separou como. A primeira coisa que você tem que descobrir é qual a sua própria linguagem. Como que você se sente amada? Como que isso reflete em você? Em qual dessas personalidades, entre aspas, acaba refletindo melhor o seu jeito? Como que você
sente aquele calorzinho no coração. Quando ele me fala uma palavra, quando ele tem um tempo para mim, quando ele faz algo para mim, quando ele me toca. É lógico que todas essas sensações, todas essas formas de falar eu te amo, elas chegam até você. Mas qual é a que chega mais? E o que é? Não sei como identificar a minha linguagem do amor principal. Como que eu posso fazer? Simples. Normalmente, a forma que você reclama ou a forma que seu cônjuge acabam reclamando, isso acaba demonstrando qual é a linguagem principal. Exemplo, se eu reclamo da Paty falando que ela não me toca, muito provavelmente a minha linguagem principal é o toque. Se eu reclamo da Paty falando que ela não é grata pelo que eu faço, ela não fala, ela não reconhece aquilo que eu faço por ela, muito provavelmente a minha linguagem principal são palavras de afirmação. E assim sucessivamente. Se eu reclamo demais, eu falo, você não faz nada aqui em casa. Muito provavelmente são atos de serviço. Então, se a gente não consegue reconhecer de forma clara aquilo que eu gosto, fica muito mais fácil reconhecer aquilo que eu não gosto. Quando eu reconheço aquilo que eu não gosto e trago a evidência, coloco em destaque, isso demonstra aquilo que eu coloco como prioridade, aquilo que mais me afeta. Se é aquilo que mais me afeta para o lado ruim, também é aquilo que mais me afeta para o lado bom. Lembrando sempre o que eu falei, linguagem do amor reflete sempre dois pontos. Aquele ponto que eu chego mais fácil até o coração e aquele ponto também que é o ponto que é o calcanhar de Aquiles, ou seja, o ponto fraco daquela pessoa. Então agora você já resolveu esse primeiro problema, você já sabe qual a sua própria linguagem do amor. Pronto, você já sabe qual é isso aí. Agora a gente vai para onde? A gente vai para conta bancária emocional. Exatamente. É nesse momento que você vai descobrir como está a sua conta bancária emocional. Tanto a sua, quanto a do seu cônjuge, quanto a do seu casamento. E o que é isso? Explica melhor. Apesar de parecer que só são duas contas bancárias, vocês têm que perceber como está a conta bancária de vocês quando vocês trabalham em equipe. Exemplo, muitas vezes, quando a gente tem um filho, o que acaba acontecendo? A gente continua trabalhando muito bem em equipe porque somos bons pais, mas acabamos nos esquecendo como esposa e esposo. Então, nessa situação, é interessante você ver como seu esposo, como sua esposa se sente quando o assunto é me sinto amada ou não me sinto amada e como você realmente se sente, se você se sente amada ou não amada. E perceber se isso tem que ser refletido no momento que vocês trabalham como equipe. Vai levar um certo tempo para você fazer isso aqui? Vai. Mas com algumas perguntas, com algum tempo parado, lembrando de alguns momentos vividos, seja na última semana ou no último mês, vai ser suficiente para você saber como a sua conta bancária emocional está, se ela está cheia, se ela está vazia. E o que é isso? Por que é tão importante isso? Porque é essa conta bancária emocional que vai permitir você ter um acesso mais facilitado para tratar determinados assuntos que são assuntos hoje que toda vez que são tocados acabam gerando uma briga, sem uma proporção razoável disso. Exemplo, brigamos todas as vezes que vamos ao supermercado. Será que o motivo real é porque vocês vão ao supermercado fazer compras ou na verdade é porque tem tanta coisa acumulada, a conta bancária emocional está tão ruim, está tão lá embaixo, que quando vocês vão lá é simplesmente aquela última gota no copo que já está cheio. Agora que você já enfrentou esses dois primeiros pontos, você já sabe qual a sua linguagem principal, então você já sabe como está a sua conta bancária emocional, seja a sua, a do seu cônjuge e a do seu casamento, agora chegou o momento de você começar a colocar isso em prática. E aí na sua cabeça deve estar bem assim, não, já vou mostrar tudo isso aqui para ele ou para ela e aí a gente vai resolver tudo hoje. Calma. Por isso que está aqui a estratégia do funil. O que você vai fazer? Você vai começar, você pode fazer uma listagem de tudo que você gostaria que fosse resolvido no seu casamento. Só que a partir do momento que você vai fazer essa listagem, o que você vai fazer? Você vai começar a funilar, das 10 coisas que eu quero que sejam resolvidas no meu casamento, eu vou diminuir para 5. Das 5 eu vou diminuir para 3. Dentre as 3 eu vou achar uma. Então você vai colocar uma de hoje, uma semana, para você conseguir resolver isso. Você vai colocar uma por semana. Então, essa semana eu vou tentar resolver isso. Como funcionou? Será que funcionou? Está funcionando bem? Não está funcionando bem? Se não funcionou bem, eu estendo para mais uma semana. Se funcionou bem, aí eu acrescento mais uma. Então, a estratégia do funil é no lugar de você derramar tudo de uma vez e aí ou acabar
derramando do lado de fora, ou simplesmente não conseguir colocar tudo daquele recipiente, você vai colocando por prioridades. Então, na primeira semana, você põe uma coisa para ser resolvida. E fortalecendo, né, tentando demonstrar sempre que você o ama por meio da linguagem, que é a linguagem dele preponderante. Agora, com todas essas informações, chegamos ao final da nossa aula. E é nesse momento que você deve estar pensando, quando que eu vou começar a colocar isso em prática? O melhor momento é agora. Depois que desligar aqui, terminou de assistir o vídeo, não, vou ver mais uma vez, depois de rever, comece a anotar. Veja quais são os 10 pontos, depois os 5, depois os 3, depois aquele último ponto que você vai implementar essa semana. Lembrando que você vai tentar implementar um ponto que deve ser resolvido por parte do seu cônjuge e você vai aplicar todas as 5 linguagens para perceber qual é a linguagem dele, como está a conta bancária emocional dele, como ele percebe a conta bancária emocional do casamento. E depois que você perceber tudo isso, não deixe para amanhã. Perceba que você não precisa deixar para chegar até segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo. Comece hoje, comece aos poucos. Por quê? Porque uma pequena mudança pode fazer uma diferença muito grande lá na frente. E lembre, toda hora é hora. E aplicar determinadas estratégias ao relacionamento não é manipulação. Do mesmo jeito que uma cantada ensaiada não perde seu efeito, ambos sabendo que aquela cantada não foi inventada por aquela pessoa que a proferiu e ela continua gerando aquele efeito de conquista, assim também é quando você tem determinadas estratégias para aplicar dentro do seu casamento. Buscar informação, treinar determinadas falas, isso não diminui o amor que você sente ou não diminui a originalidade do seu relacionamento. O relacionamento de vocês é um relacionamento único e por isso é extremamente especial. Tomara que esse vídeo possa ter ajudado vocês. E se ajudou, já deixa aqui nos comentários. Por quê? Porque a cada vídeo produzido, a gente tem o interesse de ajudar pelo menos um casal. E se essa informação foi válida para mais alguém, não esqueça de compartilhar. Abraço e até a próxima!